Olá a todos, estamos nos encontrando mais uma vez. Meu nome é Giovanni Moraes, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal e estamos começando a nossa aula de número 03 do nosso curso sobre crimes contra a vida. Mais especificamente, na aula de hoje, o nosso tema será do crime de homicídio culposo. Lembrando a vocês sempre o nosso e-mail, onde você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões, fazer perguntas e comentários, é o e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa última aula, na aula de número 02, nós falamos aqui sobre alguns institutos do homicídio qualificado. Chamamos a atenção para os principais tópicos dos incisos que estão no parágrafo 2º do artigo 121 e que qualificam o crime de homicídio. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre homicídio culposo. E para podermos começar falando em homicídio culposo, eu já preciso iniciar a aula de hoje fazendo um pequeno parêntese aqui e discutindo um pouquinho o instituto da culpa. Se eu vou falar de homicídio culposo, presumir-se-á que antes nós sejamos capazes de identificar o que é um crime culposo, para que depois eu possa falar como um homicídio culposo se manifesta. O Instituto da Culpa está tutelado lá no começo do Código Penal Brasileiro, mais especificamente no seu artigo 18. O artigo 18 do Código Penal diz-se do crime, inciso 1, doloso, quando o agente objetiva o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imperícia, imprudência ou negligência. Qualquer crime, quando se manifestar na modalidade culposa, presume, nos termos explícitos do artigo 18, inciso 2, que o agente deu causa ao resultado ou porque foi imperito, ou porque foi imprudente, ou então porque deixou manifestar uma negligência. Por esse raciocínio, por essa ótica, por essa lógica, um homicídio será culposo quando o agente deu causa à morte da vítima por imperícia, imprudência ou negligência. Só que aí nós já vamos ter que ter cuidado com um primeiro ponto extremamente relevante. Se o que me caracteriza um crime culposo é a manifestação da imperícia, imprudência ou negligência, presume-se que você seja capaz de diferenciar esses três institutos. Muitas pessoas têm a tendência natural a achar que imperícia, imprudência ou negligência são termos sinônimos. Eles não são. São termos, são circunstâncias que me permitem caracterizar a culpa, mas não são termos sinônimos. E aí talvez você possa estar pensando, mas professor Giovanni, o que é que eu devo, então, entender, pelo menos para fins de direito penal, mais especificamente para fins de caracterização de crime culposo, e isso que eu vou falar não aplica-se somente ao homicídio, aplica-se ao crime culposo, regra geral. O que é que você deve entender para fins de caracterização do crime culposo, primeiramente por imperícia? Pessoal, imperícia significa não saber fazer algo. A grosso modo, em sentido lato, ser imperito seria desempenhar uma conduta sem ter o conhecimento necessário. Seja esse conhecimento técnico, empírico, científico, o conhecimento que seja necessário para que aquela conduta seja desempenhada. De uma forma mais simples, eu poderia dizer para vocês que age com imperícia quem adota uma conduta, seja comissiva ou omissiva, ou seja, quem age ou deixa de adotar uma certa conduta por não conhecer direito, por não ter o conhecimento prévio necessário para o desempenho daquela conduta. Presume-se que muitas vezes o agente, quando vai fazer alguma coisa, ele tem que saber o que está fazendo. Em tudo, das pequenas às grandes coisas. Por exemplo, você vai fazer um conserto elétrico em uma residência, em um domicílio. Eu presumo que você só deve mexer na instalação elétrica se você entender do que está fazendo. Algumas pessoas são curiosas. Algumas pessoas dizem, não, eu consigo, eu vou mexendo até que eu consigo dar um jeito. Ele acaba praticando uma conduta para a qual ele não tem o conhecimento. Mesmo que este conhecimento só precise ser um conhecimento empírico, o conhecimento da repetição.
o conhecimento de estar fazendo algo todo dia. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não sei, a grosso modo, o que eu estou fazendo, se eu desempenho uma conduta sem saber direito o que eu faço, eu ajo com imperícia. E a imperícia é uma das formas de caracterização da culpa. Já quando alguém falar para você em imprudência, presume-se que na imprudência eu ajo sem as cautelas, sem o zelo necessário que a conduta faz ou que a conduta presume que eu adote. Quando eu estou agindo com imprudência, eu estou fazendo alguma coisa sem ter as cautelas, sem ter os cuidados, sem ter o zelo necessário para desempenhar aquela conduta. Só que talvez você em casa, hora dessa, esteja pensando assim, poxa, professor, é meio difícil eu conseguir entender até onde eu hei de tratar com imperícia e a partir de onde eu hei de tratar com a questão da imprudência. Não. Tem uma dicasinha muito simples e muito elementar e que eu sempre dou para os meus alunos para que eles usem na hora das provas de concurso público. Se você estiver falando em caracterização de culpa, a primeira pergunta que você vai se fazer é: o agente sabia o que estava fazendo? Se você for falar de um crime culposo, ao analisar o caso concreto, ao analisar o caso prático, você deve se fazer uma pergunta: o agente sabia o que estava fazendo? Se a resposta for não, muito provavelmente a culpa deu-se-á por imperícia. Vou dizer de novo. Se ao questionar acerca dos dados fornecidos no caso concreto, se o sujeito ativo sabia o que estava fazendo, você chegar à conclusão que ele não sabia, você chegar à conclusão que ele está adotando uma conduta para a qual ele não tinha o conhecimento necessário e por isso ele deu causa a um resultado delituoso, muito provavelmente você estará diante da culpa por imperícia. Como assim? Vamos transformar isso num exemplo concreto? Vamos lá. Uma pessoa que não sabe conduzir veículo automotor. Cidadão que só pegou num carro uma vez na vida e não sabe ao certo passar a marcha, ligar o carro, seta para a direita, seta para a esquerda, mas dá uma de curioso e inventa de dirigir. Nem que seja pela quadra onde mora, pelo bairro, pelas ruas próximas. Aí o cara entra num carro, sai guiando, passa a marcha, não consegue, pisa na embreagem, não tira o pé na embreagem, tira fino num poste, tenta subir uma calçada, de repente, sem querer, acaba atropelando uma pessoa. Ora, este é um exemplo clássico de culpa por imperícia. Ele não tinha o conhecimento necessário para guiar aquele veículo. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele acabou dando causa a um resultado delituoso por não saber direito o que está fazendo. Crime culposo por imperícia. Já na imprudência, eu hei de presumir que o agente sabe o que está fazendo. Na imprudência, cuidado, preste atenção no que eu disse. Na imprudência, eu hei de presumir que o agente sabe o que está fazendo. O que ele não tem é o zelo, o cuidado, as cautelas necessárias para desempenhar esta conduta. Você diz, como assim, Giovanni? Não ter o zelo, as cautelas, os cuidados? Traduz isso para mim? Vou traduzir. Algumas vezes, de tanto nós repetirmos uma conduta, nós acabamos nos tornando autoconfiantes demais. E por nos tornarmos autoconfiantes demais, eu acabo não tendo o cuidado que o bom senso mandaria que eu tivesse naquele caso concreto. Exemplo, e voltando aqui ao raciocínio inclusive do veículo automotor. Você dirige há 30 anos. Você tem habilitação para dirigir caminhão carregado com carga perigosa. O que botar trator, você está dirigindo. O que aparecer, você guia. Você sabe o que está fazendo. Mas algumas vezes você se sente tão autossuficiente que emprega velocidade superior à permitida, passa no sinal quando o sinal já está amarelo, usa uma conversão no local que não deve e acaba produzindo um dano. Acaba se envolvendo, sei lá, num acidente de trânsito e gerando lesão corporal numa pessoa. Isso é um crime culposo, mas é um crime culposo por imprudência. Você sabia o que estava fazendo. O que você não teve foram as cautelas, os cuidados. Mas um crime pode ser culposo ainda por negligência. E aí entra uma outra sutileza, uma outra dica que eu vou pedir a vocês que tenham muito cuidado com ela. Sabe como é que você vai presenciar a negligência como forma de caracterização da culpa? Na negligência, o agente não fez o que deveria.
Perceba o quanto é sutil essa diferença. Na imperícia e na imprudência, ele fez alguma coisa. Na imperícia, fez sem saber ao certo o que estava fazendo. Na imprudência, fez sem as cautelas, sem os cuidados necessários. Na negligência, ele não fez o que deveria. Um crime vai ser culposo por negligência quando o agente deu causa ao resultado delituoso por não ter adotado uma conduta, por não ter feito algo que deveria fazer, que lhe era imputado, que lhe era dever agir. Ele não fez, ele não cumpriu com esse dever e deu causa ao resultado. Eis a negligência. Ora, como é que esse instituto da imperícia, da imprudência e da negligência podem se manifestar agora, mais especificamente, no crime de homicídio? É muito simples. Como é que eu posso dar causa a um crime de homicídio culposo, óbvio, por imprudência, por imperícia e por negligência? Comecemos pela imperícia. Se eu matei alguém porque eu adotei uma conduta para a qual eu não tinha o conhecimento técnico, eu não tinha o conhecimento necessário, eis a culpa por imperícia no crime de homicídio. Tem um exemplo clássico, que é o exemplo do operador de grua em estúdio de televisão. Operar grua em estúdio de televisão não é para todo mundo, não é para quem quer, não. Presume-se que ele saiba o que está fazendo, que ele tenha o conhecimento. E nesse exemplo clássico, o cidadão bateu na porta do estúdio, falou com o diretor e disse, olha, eu queria um emprego. E o cara disse, você sabe fazer o quê? Ele disse, eu sei fazer de tudo, de ilha de edição a operar a grua. O diretor do estúdio disse, tudo bem, você vai operar a grua. Mas ele nunca tinha operado um equipamento desse na vida dele. Ele nunca tinha passado nem perto de um estúdio de televisão. E começou a operar, mexeu para um lado, mexeu para o outro e derrubou o câmera que estava na grua. E matou o cara que estava filmando. Ele matou por quê? Porque não sabia ao certo o que estava fazendo. Isso é crime de homicídio. Homicídio culposo por imperícia, por falta de conhecimento para o desempenho da conduta. Mas essa mesma circunstância poderia ensejar o crime de homicídio por imprudência e não por imperícia. Imagine o caso de um médico. Imagine o caso de um renomado médico. Eu me lembro de uma questão do concurso, salvo engano, foi da prova de defensor público do estado do Rio de Janeiro, que a questão dizia assim, supondo um renomado, reconhecido e habilidoso cirurgião, especialista há mais de 30 anos em cirurgias abdominais e com inúmeros prêmios otorgados pelo país afora. Só faltou dizer que o cara era o melhor de todos na arte que ele desempenhava. Na hora que eu me deparo com a circunstância onde me diz que o cidadão era um renomado, habilidoso e reconhecido cirurgião, que estava operando gente há mais de 30 anos, que era altamente homenageado pela sua técnica. Sabe o que é que a questão está me dizendo? Sabe o que é que o caso concreto está me dizendo? Que ele sabe o que está fazendo. Eu elimino a possibilidade de imperícia nesse caso. Eu excluo nesse contexto a possibilidade de imperícia. Se ele sabe o que está fazendo, ele não é imperito. Só que pode ser que ele não tenha os cuidados, que ele não tenha as cautelas para desempenhar a conduta e mate alguém. O caso, a questão lá falava que esse renomado e habilidoso cirurgião, ele, ao final do procedimento médico, deixou uma pinça na barriga do paciente. Fechou o cidadão e deixou uma pinça dentro. E essa pinça acabou provocando uma circunstância que levou o paciente à morte. Se eu não me engano, lá falava que acabou gerando uma infecção que produziu a morte por septicemia, que é a infecção generalizada. E a pergunta lá era para você discutir se era homicídio culposo e com base em que eu ia caracterizar a culpa. É claro que é homicídio culposo. O médico não queria que a vítima morresse. Agora, essa culpa vai ser caracterizada por imprudência, não por imperícia. Por que não por imperícia? Porque a própria questão me deixava claro que o médico sabia perfeitamente a conduta que estava desempenhando. O que ele não teve foram os cuidados. O que ele não teve foram as cautelas necessárias. Aí talvez você possa em casa estar pensando, e que cuidados são esses? Existe um procedimento operacional padrão dentro de bloco cirúrgico, que é o seguinte, eu conto todos os equipamentos, somo todos os equipamentos antes do início do procedimento e ao término do procedimento. Se eu abrir o procedimento cirúrgico com 10 pinças, 40 gases, no final do procedimento eu tenho que ter 10 pinças e 40 gases.
Isso é óbvio, isso é razoável, isso é citadino em comum em proceder-se no bloco cirúrgico. Se o médico deixou a pinça dentro do paciente, é porque ele não se deu o trabalho de fazer a contagem final do equipamento. Ele não teve um cuidado necessário. Ele não teve uma cautela elementar ao desempenho da conduta. Neste caso, eu estou diante do crime de homicídio, já que ele resultou na morte da vítima, homicídio culposo, e a caracterização da culpa, nesta hipótese, deu-se por imprudência. Mas eu também posso ter o homicídio culposo porque o agente foi negligente. Como assim, professor? Porque o agente foi negligente? Vamos pensar aqui na hipótese de uma babá que está cuidando de uma criança em casa. Se Nosso Senhor botou uma coisa que gosta de mexer no que está quieto, é menino. Principalmente menino novo, até 4, 5, 6 anos de idade. Lá de onde eu venho, nós costumamos dizer que é uma criatura buliçosa. Buliçosa no sentido que pega uma coisa, tira noutra, tal. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Imagine só que a babá vê a criança brincando de super-homem na sala do apartamento. Vamos brincar de super-homem, tá? A babá disse, não, não vou agora não, que eu vou preparar o seu lanche. A babá olha e vê a criança mexendo na estante. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá e tirar aquela criança de perto. A estante é um local perigoso. A criança pode subir, alguma coisa pode cair, bater nela, a própria estande pode tombar sobre a criança. Mas ela não faz. Ela até pensa, não vai ter nada não, eu vou terminar o lanche dele e o chamo para fazer a refeição. Quando ela se toca, só escuta o barulho da estante caindo sobre a criança. Ela queria que a criança morresse? Não, ela não queria. Mas ela acabou dando causa ao resultado morte. Ela vai responder por homicídio culposo, e nesse caso por negligência. Ela não fez o que deveria. Ela não adotou a conduta necessária naquele momento. Por isso que há a negligência. Então, cuidado, não esqueça. Quando você falar em homicídio culposo, eu hei de presumir 2 fatores basilares. Eu hei de presumir 2 fatores elementares. O primeiro é, eu não quero que a vítima morra. É óbvio. Senão não seria homicídio culposo. Mas eu acabei dando causa à morte da vítima. E segundo, esta morte foi decorrência ou de uma imperícia, ou de uma imprudência, ou de uma negligência, porque senão eu não tenho como caracterizar a culpa. Se eu não tiver como caracterizar a culpa, eu não tenho como caracterizar o crime, respectivamente, de homicídio culposo. Mas muito cuidado com uma outra sutileza, muito cuidado com outro detalhe. E essa dica vai especialmente a você que está se preparando para uma prova de OAB, a você que está se preparando para um concurso público. Muitas vezes as comissões de concurso, tipo CESP, FCC, FUNRIO, gostam de fazer a seguinte pergunta: e se o agente não agiu nem com imperícia, nem com imprudência, nem com negligência? Se ele não queria que a vítima morresse, mas ele acabou gerando a morte da vítima, mas eu não consigo caracterizar no caso concreto. Eu falei não consigo caracterizar no caso concreto imperícia, imprudência, nem negligência. Eu fico como, Giovanni? Eu posso falar em homicídio culposo, mesmo que não exista a caracterização desses 3 institutos? Olhem para mim. A resposta é não. Vou dizer de novo, especialmente para você que está se preparando para concurso público e para a prova da OAB, para na hora que você pegar a sua prova, se cair essa questão, você dizer, eita, eu vi o professor Giovanni falando sobre isso numa aula lá na TV Justiça, no programa Saber Direito. Eu vi Giovanni dando essa dica e eu vou repetir especialmente para você. Se na análise do caso concreto lhe for impossível você identificar a imperícia, a imprudência ou a negligência, ainda que exista o resultado morte da vítima, não há de se falar em homicídio culposo. Por que, professor, não há de se falar em homicídio culposo? Porque eu não consegui satisfazer um dos 3 requisitos fundamentais de manifestação do Instituto da Culpa. Eu preciso ter esses 3 institutos, senão não haverá crime culposo. Ora, professor, mas se o agente não queria matar a vítima e não houve imperícia, imprudência ou negligência, qual o crime que eu tenho? Nenhum. É fato atípico.
Se não há dolo e não há culpa, não há tipo penal. Aí nós vamos voltar para uma regrazinha elementar lá de Direito Penal 1, que se estuda nas graduações de Direito. São elementos constitutivos do tipo. Alguns dirão para vocês, me permita fazer até esse parêntese aqui, alguns dirão para vocês, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Outros mais conservadores, mais clássicos, dirão crime é fato típico e antijurídico. A culpabilidade é requisito de manifestação da pena. O que é isso, Giovanni? É a famosa briga entre a teoria tripartite e bipartite do direito. Briga esta que eu particularmente aprendi a não comprar. Sou defensor da teoria tripartite, crime é fato típico, antijurídico e culpável, mas respeito os colegas que defendem a teoria bipartite, que dizem que crime é fato típico e antijurídico. Independente da teoria que você siga, você há de admitir que tipicidade é requisito do crime. E um dos elementos constitutivos do tipo é o elemento subjetivo. O professor traduz isso, que danado é elemento subjetivo? Dolo ou culpa. Quando alguém falar para você em elemento subjetivo do tipo, está falando em dolo ou em culpa. Se eu elimino esse elemento subjetivo, se eu elimino o dolo e a culpa, eu elimino a tipicidade. Se eu elimino a tipicidade, eu elimino o crime. É uma sequência de raciocínio lógica, tão lógica que nós podemos repeti-la. Para que tenha fato típico, tem que ter, entre outros, para que tenha tipicidade, tem que ter, entre outros elementos, o elemento subjetivo. E o elemento subjetivo é o dolo ou a culpa. Se eu elimino, se eu expurgo, se eu retiro o dolo ou a culpa, eu elimino a tipicidade. E se eu elimino a tipicidade, eu elimino o crime. Se eu matei uma pessoa, não queria matá-la, não assumi o risco de produzir o resultado, não há dolo, pode restar a culpa, mas não há como caracterizar nem imprudência, nem imperícia, nem negligência, não tem culpa também. Se não tem dolo, não tem culpa, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem crime. É fato atípico, pode ser relevante para outros ramos do direito, para o direito penal, não o será. Cuidado com isso, muito cuidado. Mas aí eu vou dar o que para mim talvez seja a dica mais importante da aula de hoje. Discute-se muito o Instituto do Homicídio Culposo hoje dentro da legislação de trânsito, dentro do CTB, dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E essa discussão ganhou cada vez mais força, essa discussão ganhou cada vez mais destaque depois da publicação da Lei 11.705. Eu falei lei 11.705. Essa lei é conhecida por vocês como um nome mais socialmente conhecido, vamos dizer assim, eu diria até vulgar, é conhecido pela alcunha de lei seca do trânsito, mas o número correto é lei 11.705. E de uns 2 anos para cá, eu tenho visto muito os nossos tribunais e os nossos doutrinadores, eles discutirem se os crimes, pelo menos um homicídio, praticado na condução de veículo automotor, o homicídio de trânsito, e aí me permita abrir um parêntese, homicídio de trânsito é aquele tipo específico de homicídio tutelado no artigo 302 do CTB. Homicídio de trânsito está tutelado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. E a discussão hoje é se o homicídio de trânsito é culposo, se com a aplicação da lei seca mudou ou não mudou. Bom, deixa eu abrir 2 parênteses aqui. O primeiro é, o homicídio de trânsito é culposo. Senão, não será homicídio de trânsito. Grave isso, sem querer fugir muito do nosso foco, já que crimes de trânsito dão aqui 3 ou 4 aulas brincando, mas grave o que eu estou dizendo. O homicídio de trânsito, o homicídio para ser objeto de tutela nos moldes do artigo 302 do CTB tem que ser culposo. Porque se ele não for culposo, não será crime de trânsito. Giovanni, então você está falando que todo crime de trânsito é culposo? Eu não falei isso. E isso é uma lenda. Pessoal, cuidado.
nós temos mania de repetirmos lendas jurídicas no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes eu já não me deparei, até com profissionais de direito que passam adiante certos conhecimentos que não têm fundamento jurídico nenhum. Só a título de exemplo aqui, quantas e quantas vezes eu não já vi profissionais de direito orientarem seus clientes e dizerem, olhe, fuja 24 horas para livrar o flagrante. E eu paro e olho assim, de como é? Não, não se preocupe não, doutor, que eu já mandei o cliente fugir 24 horas para livrar o flagrante. Aí eu digo, está errado. Aí eu tive uma vez 2 alunos meus que botaram uma banca juntos e chegaram para mim com essa história. Eu disse, está errado. Aí um cutucou o outro e disse, eu não falei que devia ser 48 horas? Não é por isso não. Está errado porque em canto nenhum da lei está previsto que depois de 24 horas você livra o flagrante. Quer livrar o flagrante? Basta seu cliente se apresentar espontaneamente. A apresentação espontânea do acusado impede a prisão em flagrante. Prisão em flagrante só vai acontecer em alguns dos termos, cuidado que os artigos são os mesmos, mas a lei é diferente. Em alguns dos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Se houve apresentação espontânea do acusado, livrou-se, aspas, o flagrante nos termos do artigo 302 do CPP, do Código de Processo Penal. Então existem lendas e uma delas é essa, que todo crime de trânsito é culposo. Não é. E eu dou um exemplo. Artigo 312 do CTB. É um crime de trânsito e não é culposo. Giovanni, o que é que está no artigo 312 do CTB? É fraude em local de acidente de trânsito com vítima. Tem lá, inovar artificiosamente local de acidente de trânsito com vítima na pendência do respectivo procedimento, objetivando induzir a erro juiz, perito ou quem quer que seja. Traduzindo, quem provoca um acidente de trânsito com vítima, porque isso está previsto no 312 do CTB, e adultera o local do acidente, objetivando induzir a erro um perito, por exemplo, pratica crime de trânsito. E é um crime doloso. É crime de trânsito e é doloso. Então, pelo amor de Deus, não repitam essa lenda que eu escuto tanto Brasil afora. Todo crime de trânsito é culposo. Não. Existem crimes de trânsito que são dolosos. Agora, o homicídio de trânsito, eu falei de um crime específico, que é o homicídio de trânsito, este sim é culposo. Porque se não for culposo, está fora do CTB. Professor, mas toda vida que eu matar alguém dirigindo um carro não é homicídio de trânsito? Não, senhores. Nem todas as vezes que você matar uma pessoa dirigindo um carro vai ser homicídio de trânsito. Exemplo, imagine só que você tem raiva de alguém. Fica dentro do seu veículo esperando essa pessoa sair de casa. Quando a pessoa vai atravessando a rua, você, insidiosamente, intencionalmente, acelera o veículo sobre esta pessoa, atropela e mata. Isso é um crime de trânsito? Não. O veículo foi mera arma. O veículo foi mero instrumento que você se utilizou para praticar a conduta delituosa. O que é isso? É um homicídio doloso. Ponto. Mas eu não estou dirigindo um carro, professor? Tá, continua sendo homicídio doloso. O carro foi uma mera arma utilizada. O carro foi um mero instrumento para dar vazão ao seu ânimos necandi. Vê como ficou chique? O carro foi um mero instrumento para dar vazão ao seu ânimos necandi. Traduzindo, o carro foi o meio que você encontrou para matar a pobre da vítima. Ponto. Isso é crime doloso. Isso é homicídio, nada tem a ver com crime de trânsito. Agora, você vem guiando o seu veículo automotor. Você vem dirigindo o seu carro. E por uma imprudência, você atropela e mata alguém? Aí sim, aí é homicídio de trânsito. Aí é culposo. Por exemplo, você vem guiando o seu veículo e resolve trocar um CD. Isso é a coisa mais comum do mundo. Você tem carteira nacional de habilitação, você é habilitado, tem CNH. Você sabe dirigir, porque eu sempre digo que nem todo mundo que tem CNH obrigatoriamente sabe dirigir, mas você é habilitado, você sabe dirigir, vem guiando o seu veículo, escutando o seu som preferido. De repente você resolve trocar o CD. Vamos supor que você vem escutando Jane Arondi no carro. Não se vá.
e resolve trocar e colocar um Roberto Carlos, você baixou a vista. Você apertou o botãozinho para ejetar o CD, você pegou o outro na caixa. Quando você voltou a atenção para o trânsito, tinha um ciclista na sua frente. Você atropelou e matou o ciclista. Isso é crime de trânsito. Mais especificamente, homicídio de trânsito. Mais especificamente, homicídio de trânsito por imprudência. Giovanni, por que é que você não fala homicídio culposo de trânsito? Porque seria redundância. Percebe, e aí é uma dica para quem vai fazer segunda fase de concurso dissertativa. Perceba que é redundante eu falar homicídio culposo de trânsito. Porque se eu estou dizendo que é homicídio de trânsito, eu tenho que presumir que é culposo. Porque se não fosse culposo, não seria homicídio de trânsito. Captar a sutileza? É como subir para cima ou descer para baixo. Se eu estou subindo, eu estou indo para cima. Se eu estou descendo, regra geral, eu disse isso uma vez no aula, o cara levantou a mão e disse, com base na física de quem? Pelo menos na física de Newton, se eu estou subindo, eu estou indo para cima, se eu estou descendo, eu estou indo para baixo. Se é homicídio de trânsito, é porque é culposo. Então seria redundante, desnecessário eu falar homicídio culposo de trânsito. Eu não queria matar o ciclista, mas matei o ciclista porque eu fui imprudente. Ora, só que como é que eu aplico nesse contexto um instituto da lei seca? Vamos supor, eu vou dar um exemplo, pessoal, por uma questão didática, e do exemplo eu volto para o contexto e para o conceito. Eu estou comemorando com alguns amigos, sentei numa mesa de bar, consumi bebida alcoólica, meio litro de uísque, 3 cervejas, qualquer quantidade que me permita extrapolar o limite previsto pela lei seca. Eu vou emitir, inclusive, uma opinião pessoal. Eu sou defensor de tolerância zero entre álcool e direção. Quer beber? Deixa o carro em casa. Pegue um ônibus, pegue um táxi, vá de bicicleta, faça alguma coisa, pegue carona, mas deixa o carro em casa. Essa história de 0,3, 0,6, porque pode beber meu cálice de vinho, pode beber um copo de cerveja, eu sou contra. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal do professor Giovanni Moraes. Quer beber? Deixa o carro em casa. Quer dirigir? Beba refrigerante, suco ou água. Não beba, não consuma bebida alcoólica. Mas, infelizmente, nós sabemos que a irresponsabilidade pontua muitas vezes as nossas cidades. E tem gente que senta numa mesa de bar, consome bebida alcoólica e volta dirigindo. Consome uma quantidade expressiva, diga-se de passagem, de bebida alcoólica e volta dirigindo. E acaba produzindo um acidente. Acaba gerando um dano, acaba matando alguém na condução desse veículo automotor. E aí a pergunta que surge é, esta pessoa deve responder por homicídio de trânsito? Essa pessoa agiu culposamente? Bom, eu primeiro vou emitir uma opinião pessoal sobre o tema. Eu não vou me furtar de dar essa opinião. E depois eu vou dizer o que é que nossa jurisprudência admite hoje a nossa doutrina. Eu particularmente acho que quem consome bebida alcoólica e vai conduzir veículo automotor está naquilo que nós convencionamos chamar de dolo eventual. O que é dolo eventual? É quando eu assumo o risco de produzir um resultado delituoso. Dolo eventual é quando, embora eu não deseje o resultado, eu não estou nem um pouco preocupado para se ele vai acontecer ou não. O agente que age em dolo eventual, que é uma forma de dolo, como várias outras, existe o dolo direto, o dolo alternativo, o dolo indireto de primeiro grau, de segundo grau, existe o dolo eventual. E no dolo eventual, eu posso até não desejar prioristicamente o resultado, mas eu não estou nem um pouco preocupado se ele vier a acontecer. Para mim, quem consome bebida alcoólica e vai guiar veículo automotor está em dolo eventual. Pode até não querer matar ninguém. Pode até não querer se envolver em acidente, mas está, para mim, sendo irresponsável, ao ponto de assumir o risco de produzir o resultado delituoso. Essa é a minha opinião. É essa a interpretação que eu particularmente faço da junção, da analogia entre a lei seca, a lei 11.705/2008, e o conceito de homicídio culposo e doloso. Só que não basta para vocês a minha opinião. Muitos de vocês devem estar em casa, tudo bem, Giovanni, eu concordo ou discordo da sua opinião, mas o que é que eu devo me lembrar na hora de uma prova de concurso? Na hora de uma prova de OAB? O que é que os nossos tribunais suscitam sobre isso?
A tendência natural, e eu explico por que eu falo tendência natural, porque é um tema ainda muito recente na jurisprudência. Essa arguição do crime de homicídio culposo ou doloso, à luz do condutor de veículo automotor, sob efeito de álcool, ou qualquer outra substância entorpecente que o seja, é muito nova. É um tema muito neófito nos nossos tribunais, mas a tendência natural dos nossos tribunais é considerar que quem consome uma quantidade expressiva, eu não estou falando de quem tomou um cálice de cerveja na saída da faculdade com os amigos, ou de quem tomou uma dose de vinho do Porto depois de uma refeição em família. Eu estou falando que os nossos tribunais estão com a tendência de encarar aquela pessoa que consome quantidade expressiva de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente. Porque me permita fazer um segundo parêntese aqui, a lei seca fala de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Nós é que temos essa ideia do álcool porque é o mais fácil, mas maconha, LSD, crack, cocaína, merla, o que seja, qualquer droga, qualquer substância psicoativa, qualquer uma dessas drogas, da merla, que é uma substância que está se difundindo muito no Nordeste, ao crack, que já pontua todas as nossas cidades, a cocaína, que atinge um poder aquisitivo mais elevado, a maconha, que historicamente é difundida entre muitos grupos sociais, independente de qual seja a substância entorpecente, quem consome essa substância e vai dirigir veículo automotor, eu estou falando no consumo expressivo, no consumo relevante. No entendimento dos nossos tribunais, está agindo em dolo eventual também. A tendência natural que eu vejo a nível de decisões de juízes singulares, a nível de decisões de tribunais de justiça, e rogo a Deus que essas decisões acabem, inclusive, sumulando nos nossos tribunais superiores, não sumularam, é óbvio, é um tema muito novo, mas isso é um desejo pessoal meu, rogo a Deus que isso um dia aconteça. A tendência natural dos nossos tribunais é considerar que quem realiza um consumo expressivo de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente está assumindo o risco de produzir um resultado delituoso se for conduzir veículo automotor. Consequentemente, quem bebe, quem fuma maconha, quem cheira cocaína ou qualquer coisa dessa natureza, pega um carro, atropela e mata alguém, não deve responder por homicídio culposo. Deve responder por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Eu falei, não deve responder por homicídio culposo, mas sim por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Mas, como sempre, eu estou falando muito, deixa eu ver se meus alunos têm alguma dúvida. Alguém aqui tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta, por gentileza? Se manifeste agora, por favor. Você, doutor? Fica à vontade. Prazer, professor Giovanni. Meu nome é Ralph, eu sou do Uniceub. E a minha pergunta é, a fuga do agente sempre será considerada a hipótese de aumento de pena para o homicídio culposo? Excelente. Ralph, não é isso? Excelente pergunta, doutor. A fuga do agente sempre será considerada uma hipótese de aumento de pena para o homicídio culposo? Não. Isso, inclusive, é uma das lendas que nós estávamos falando aqui. Muita gente tem esse critério. Sempre que houver uma fuga, sempre que o agente não prestar socorro, sempre que o cidadão praticar um homicídio culposo e evadir-se do local, a pena dele será aumentada, a pena dele será majorada. Não. Pessoal, escute o que eu estou falando. Vou dar aqui um recado, como eu sempre falo para os meus alunos no Brasil todo. Look at my eyes. Não esqueça disso. Não existe direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Graças a Deus, Ralph, o direito brasileiro não é kelsiano. Eu falo kelsiano no sentido de seguir aquela máxima de Hans Kelsen, dura lex, sed latex. A lei é dura, mas é lei. Eu costumo brincar e dizer que o direito brasileiro, ele segue a premissa do durilex, sed latex. A lei é dura, mas tem que se amoldar aos casos concretos. Veja a sutileza para não confundir com o que Hans Kelsen falava. Hans Kelsen dizia durilex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Eu falo durilex, sed latex. A lei é dura, mas se adequa, se amolda a razoabilidade ao bom senso do direito. Que existe a hipótese de aumento de pena no Código em decorrência da fuga do agente? Existe, é claro. Mas imaginemos que você, Deus o livre, atropele uma pessoa, um motoqueiro,
e aquele motoqueiro vem a óbito. Você cometeu um homicídio culposo, um homicídio de trânsito. Mas vamos supor que isso aconteceu numa região onde existe um índice de violência muito grande e algumas pessoas estão claramente se juntando para linchá-lo. Você não vai ficar para morrer. Você vai evadir-se do local, você vai fugir. E, neste caso, a fuga não representará a hipótese de aumento de pena. Você está evadindo-se do local, inclusive como forma de preservar a sua integridade física. Então, nem sempre a fuga do agente representará causa de aumento de pena. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Todo homicídio praticado na condução de veículo automotor é culposo? Excelente pergunta também. Talvez de todas as perguntas que podiam me ser feitas na aula de hoje, essa seja a mais relevante. Desculpa, não decorei teu nome? Manuel Gomes. Manuel, essa sua pergunta vai me permitir reforçar uma dica que eu já dei na aula de hoje, e que eu faço questão que todos vocês fiquem muito ligados nela. Quando você estiver dirigindo um veículo automotor, provocar um acidente e matar alguém, você terá praticado um homicídio de trânsito. O homicídio de trânsito sempre, Manuel, será culposo. Se for homicídio de trânsito. Cuidado, eu falei, o homicídio de trânsito sempre será culposo. É tanto que há poucos minutos atrás eu disse que seria redundante falar em homicídio de trânsito culposo. Porque se é de trânsito, presume culpa por se tratar de homicídio. Mas se lembre, nem sempre quando você mata alguém dirigindo um carro é culposo. Logo, nem sempre será homicídio de trânsito. Eu posso perfeitamente matar alguém na condução de um veículo automotor e responder dolosamente, responder até a título de dolo direto. Como assim responder até a título de dolo direto? É aquele exemplo clássico. Eu estou com raiva de um desafeto. Venho guiando uma moto, vejo o desafeto cruzando a faixa, acelero porque eu quero a moto, jogo a moto por cima do desafeto e acabo provocando a sua morte. Isso não é homicídio culposo. Consequentemente, não é homicídio de trânsito. Eu estou na condução de veículo automotor, mas não é homicídio de trânsito, não é culposo. Eu vou responder dolosamente. Certo, Manuel? Bom, mas vamos ver agora se nós temos alguma pergunta do público. Meu nome é Bianca, eu gostaria de saber o que é perdão judicial no homicídio culposo. Ok, Bianca, o que é perdão judicial no crime de homicídio culposo? Bom, para eu poder falar para vocês o que é esse instituto, perdão judicial, eu preciso antes abrir um aspas, abrir um parêntese e falar um pouquinho para vocês aqui sobre por que, regra geral, nós aplicamos a sanção penal. Para que é que você pune? Eu vou fugir até daquela lógica que a aplicação da pena tem natureza preventiva e retributiva. Eu não vou entrar nesse cerne, não vou entrar nessa discussão. Essa discussão fica aí para alguma aula de processo penal que, porventura, vocês vão ter. Mas o que é importante? Nós aplicamos a punição essencialmente com uma natureza reeducacional. Quando eu estava no começo da minha vida profissional, eu costumava chamar as pessoas que estavam cumprindo pena de apenados. Hoje esse termo não é mais correto. O termo correto hoje é reeducando. Eu convencionava chamar as pessoas que já tinham passado pelo sistema carcerário de ex-presidiários. Hoje o termo correto é egresso. Cada vez mais nós percebemos que a pena assume no Brasil uma feição educacional ou reeducacional, se é que você me permite frisar. Nós aplicamos a pena sem entrar em maiores detalhes de natureza hermenêutica. Eu estou falando em regra geral. Eu estou falando em latíssimo senso. Nós aplicamos a pena para educar ou reeducar o agente delituoso, o agente que praticou um crime, que produziu uma agressão a uma vítima e, consequentemente, a coletividade aonde essa vítima está inserido. Ora, se eu aplico a pena para educar, algumas vezes esta pena não terá mais natureza educacional. Algumas vezes essa pena será desnecessária no intuito de educar o sujeito ativo do delito. Como assim, Giovanni? Vamos dar um exemplo e do exemplo eu retomo o raciocínio do conceito doutrinário. Imagine a hipótese de uma mãe
que acidentalmente acabe atropelando o próprio filho. Uma mãe que, por algum motivo ou outro, por uma imprudência, por uma imperícia, acabou atropelando o filho e produzindo a morte desse filho. Ora, se eu acabei de admitir que eu aplico a pena para reeducar o agente, para que o agente se conscientize que o que fez é errado, para que o agente não volte a praticar a conduta delituosa, para que aquele agente entenda que produziu um dano ao bem jurídico tutelado pelo direito penal e que não deveria ter produzido esse dano, esta pena, nesta circunstância, seria desnecessária. Seria desnecessária por quê? Porque para uma pessoa de bom senso, atropelar e matar o próprio filho, na minha opinião, já é punição suficiente. Para uma pessoa de boa índole, para uma pessoa dotada de razoabilidade, produzir a morte do próprio filho já é dano suficiente. Já é laceração suficiente no seu íntimo que ela vai carregar para toda a vida. Traduzindo, quem sem querer acaba produzindo a morte de um ente querido, vai carregar esse peso para toda a sua vida. Ora, para que punir? Punir no sentido de aplicar a sanção formal do Estado. Me permite ir até um pouco mais longe aqui no direito processual. A aplicação do direito penal tem natureza excepcional. O direito penal só deve ser aplicado quando a sua manifestação for de uma necessidade inequívoca para a tutela da coletividade. Neste caso, não há necessidade de aplicação da sanção penal. A mãe que se envolveu numa circunstância dessa já vai carregar a nódoa consigo por toda a vida. Não se esquece. Eu aprendi no dia que eu me tornei verdadeiramente feliz, e a gente se torna verdadeiramente feliz no dia que se torna pai, pelo menos eu tenho essa percepção pessoal, eu aprendi que filho é uma marca indelével. É uma marca indelével que você traz consigo por toda a vida, mesmo que ele não esteja mais ao seu lado. Uma mãe dotada de bom senso que atropela o próprio filho, já se autopuniu. Então a sanção nesse caso seria desnecessária. Não tem mais o que reeducar. O que é que poderia ser pior a título de pena? O que é que poderia ser mais educacional do que, nesta hipótese, ela olhar para o quarto vazio do filho todo dia? Nada poderia ser mais educacional. Não existiria, então, a necessidade de aplicação da sanção. E é por isso que se fala no perdão judicial. O homicídio culposo comporta perdão judicial? Comporta, claro que sim. Desde que, no caso concreto analisado, desde que na circunstância concreta auferida, não seja mais necessária a aplicação da pena. E este perdão, aí eu vou ser muito prático, aí é uma dica para concurso público. Esse perdão judicial, no caso do homicídio culposo, funciona como causa extintiva de punibilidade. Vou dizer de novo, principalmente para você que vai fazer prova da CESP ou da FCC, da Fundação Carlos Chagas. O perdão judicial, na hipótese de homicídio culposo, tem natureza de causa extintiva de punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal Brasileiro. Se você for lá para o artigo 107, está lá. São causas extintivas de punibilidade. Uma delas é o perdão judicial nas hipóteses previstas em lei. Bom, senhores e senhoras, estamos chegando ao final da nossa aula de número 03. Nesta aula nós discutimos sobre o Instituto do Homicídio Culposo, suas nuances e principalmente a sua manifestação junto ou à luz do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei 11.705. Como sempre, eu gostaria de reforçar o nosso e-mail. Não esqueça, dúvidas, críticas, sugestões, comentários, fiquem à vontade para mandar o e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Se quiser rever a aula, acessar, fazer download, rever quantas vezes for necessário a aula, entra no site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br. Na nossa próxima aula, que eu já deixo aqui o convite, não percam, nós vamos falar sobre o crime de auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio e sobre o crime de infanticídio, discutindo inclusive uma questão que hoje está muito em moda, principalmente em concursos públicos, que é o estado puerperal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.